sonhador, idealista. Falei, agora eu vou mudar o mundo. Isso, agora eu vou mudar o mundo. Eu tinha certeza. Eu falei, não, agora eu mudo o mundo. E aí eu comecei a me decepcionar, né? Porque eu comecei a entender uma coisa que eu já tinha estudado, mas eu tinha uma dificuldade de absorver. Como assim? Você sabe que os países são soberanos. Eu estudava isso desde o começo, né? Tipo, não tem ninguém acima dos países. E assim, você não assimila isso com a ideia de... Tá, então por que existe a ONU? Se ela não manda nos países... Tipo assim, qual a tradução disso? Qual é a autoridade que a ONU vai ter sobre cada nação, sobre cada país, sobre como os países vão se comportar. E aí você vai pra ONU achando, não, a ONU vai ter autoridade. É como se fosse o Supremo Tribunal Federal dos países, ou né? tipo assim, isso é até uma analogia, né? É o governo do mundo, é a autoridade maior, que ela vai botar a ordem na casa. E ela não é isso. E ela não foi criada para isso. Mas tem um gap, tem uma dissonância cognitiva, talvez, entre você saber que ela não é isso e você entender que ela não é isso. Enfim, e aí você começa a perceber que ela é apenas um lugar de conversa, de reuniões, onde todo mundo se encontra e fica conversando e discutindo os problemas. E é extremamente frustrante. É claro que tem áreas da ONU que elas são mais funcionais. Então, se você falar assim, tipo, trabalho humanitário. Tá, a ONU tá indo lá, ela tá levando o avião dela, ela tá carregando aquele alimento. Você vê acontecer. Mas, tipo, guerra, que é a missão do Conselho de Segurança, você não vê acontecer nada. É onde você foi trabalhar. Isso. Né? E ali quem manda mais do que nunca são os países. E não a organização. Os que são membros... Os membros do conselho. Do conselho. Isso. Mas assim, os outros ficam o tempo inteiro consultando o conselho. E esse é o papel que a organização tem. De dar informação para os outros membros que não são do conselho, mas querem entender o que está acontecendo. Enfim, eu participava de reuniões do conselho, e aquilo era fascinante para você entender a dinâmica da diplomacia internacional da mais alta esfera de poder. Mas eu percebi que, assim, você não tinha... Nada ia acontecer ali. Na prática. O poder não residia ali. O poder residia em Paris, em Londres, em Washington, em Brasília, em Pequim, em Moscou. Porque até mesmo os embaixadores, eles não tomavam nenhuma decisão sem consultar os seus países. Isso, a sua administração, o seu governo, né? Então, assim, o embaixador vai voltar, ele tem que ligar para o ministro das Relações Exteriores, que define a política. E o ministro das Relações Exteriores está alinhado com a política do presidente ou daquele governo que está no poder. Se é uma democracia, se não é, vai ser sempre o mesmo, mas, enfim, tem as mudanças... Também tem que consultar. Isso, tem as mudanças... Se não é uma democracia, tem que consultar mais. Mas aí tem as mudanças de estilo, né, do líder, do ditador que está no poder. E aí, assim, eu comecei a perceber, eu falei, pô, mas isso daqui é uma conversa... que não vai levar a lugar nenhum.